Shalom a todos, é um prazer novamente estarmos aqui juntos, estudando a palavra do Eterno. Esta semana estaremos meditando na Parashá de número 3, a Parashá Lech, que está em Gênesis 12 até o 17. E vamos estudar essa Parashá e ver a famosa parte da Torá, onde se diz o chamado de Abraão, a ordem do Eterno específica para Abraão, quando ele o encontrou e deu a promessa de várias coisas que envolvem não só a terra prometida, a terra dos israelitas, mas engloba todas as famílias da terra. Essa palavra Leleha, que é traduzida como saia, também tem vários significados. É duas palavras, duas mesmas palavras, pronunciadas de forma diferente. Leha. Se escreve essas duas palavras da mesma forma, pronunciando diferente, mas dando o significado de sair, de deixar. E seguir um chamado, seguir uma ordem do Eterno, uma ordem de alguém superior, de alguém que realmente pode determinar a direção da nossa vida. A gente vê uma comparação muito interessante com essa ordem que o Eterno deu a Abraão também na Brit Hadashah, no conhecido Novo Testamento, onde Yeshua aos seus 12 discípulos também dá uma ordem e usa esse termo no plural. Vão e façam discípulos, vão e façam talemidim. E não é diferente esse chamado, essa ordem que Abraão, nosso pai, também recebeu. Abraão é conhecido como não só o pai da fé, mas o pai das nações, o pai de todo aquele que crê. Ele não é só pai dos israelitas, ele é pai de todo aquele que crê no Eterno, como um só Deus, que é dono e possuidor de tudo. A gente vai ler aqui a primeira parte da Parashá, 12:1 de Gênesis, onde diz: E Adonai disse a Abraão: saia de seus pais, afaste-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem os amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Outras traduções falam, e todas as nações da terra serão abençoadas. A gente vê que o chamado, a promessa que o Eterno dá para Abraão é que ele vai ser uma grande nação, mas também que através dele as nações, as famílias da terra, todas serão abençoadas. A gente vai entender mais na frente como isso já está sendo como muitas partes das nações já estão sendo abençoadas em Abraão. A promessa de Abraão já foi estendida às nações. E é justamente aí que a gente vê ali em Yohanan 28:19, onde Yeshua, o nosso Messias e o Messias de Israel, o ungido de Israel, e ungido como Rei das Nações, dá a ordem também aos seus discípulos para fazer talamides, fazer discípulos de todas as nações. E é muito interessante que essa é a extensão ou a clarificação desse chamado de Abraão. Todos nós somos dependentes, todo aquele que crê em um só Deus, que o Eterno é um, ele é dependente desta aliança que o Eterno fez com Abraão. A gente não conta a aliança que foi feita com Noé, a gente não leva em conta a primeira aliança adâmica, que foi feita com Adão, porque tudo ali foi perdido no dilúvio.
Mas esse novo início que está sendo dado aqui com Abraão, ainda é conhecido como Abraão, a gente vai entender que o nome dele vai ser modificado, o nome da sua esposa também vai ser modificado. Interessante o símbolo espiritual que essa modificação traz na vida deles, nessa promessa que eles têm. E interessante que todas as alianças que foram feitas aqui em Abraão, ela engloba todas as nações. Ela não exclui nenhuma nação. Todo aquele que se arrepender de seus pecados e confessar o Eterno como um Deus santo e querer viver uma vida de acordo com as suas instruções, melhor dizendo, instruções que também está recheada de graça, ela não é só graça. A graça é a parte que muito nos atrai, muito nos salva, porém o que faz a casa ser mantida firme, na verdade, são as instruções, são as mitzvah, são as ordens do Eterno. Em obedecê-las é que faz a casa estarem segura. Uma vida obediente como Abraão teve, a gente vai ver que Abraão, ele cresceu na sua comunhão, na sua obediência com o Eterno. Ele já não teve esse encontro, ouviu a voz do Eterno, recebeu essa promessa, fez essa aliança, e já era um homem firme na fé. Não, ele estava ainda caminhando, mantejando com o Eterno. A gente vê que logo depois desse chamado, dessa caminhada, ele deu uma pequena falha, mas com uma justificativa forte. A gente entende por que ele fez isto. A gente vai ler mais na frente o que aconteceu. É justamente a questão de que ele, nessa caminhada, ele passa ali num local chamado Shechem, junto aos cavalos de Moré. A palavra Moré que significa professor, aquele que ensina, né? No versículo 6. E o Eterno ali estende essa aliança, dizendo: darei esta terra a seus descendentes. É interessante ver que a vida de Avram, ainda chamado Avram, tem umas grandes contradições. Ele é chamado para deixar a sua família, os seus parentes, os seus próximos, a sua casa, a sua cidade natal, e caminhar para um local desconhecido. E de repente ele chega num local onde ele está só de passagem, e o Eterno diz: esta terra eu darei aos seus descendentes. É interessante que não está dizendo: eu estou dando a você, Abraão. Você pode ficar aqui, se estabelecer, deixar essa vida beduína de mudando daqui para lá, de lá para cá, se estabeleça e fica aqui. Esta terra que eu estou prometendo. Não, a promessa é para os seus descendentes. E esses descendentes incluem, em primeira linha, os israelitas, claro, os obedientes israelitas, não é qualquer israelita. Não adianta ser descendente de Abraão só na carne. Porque se fosse assim, todos os ismaelitas seriam salvos. E que hoje são a maioria muçulmana, nem todos. E os edomitas também seriam salvos, porque Edom, a nação Edom, que deu muito trabalho e dá trabalho a Israel até hoje, também foi descendente da carne de Abraão. E ainda mais forte do que os ismaelitas. Os ismaelitas a gente pode dizer, ok, foi filho da escrava, filho da influência da sua esposa, que era apressada e que não pôde esperar o tempo do Eterno. E a gente vê uma das outras contradições na vida de Abraão, que deixou todas as suas parentelas e caminhou para uma direção onde ele não saberia, ou talvez o Eterno até preveniu ele. Se ele soubesse que era a terra de Canaã, que era a terra da promessa, talvez ele teria desistido. Não, para aquele povo que faz sacrifícios humanos, que a sua idolatria é uma das piores da face da terra, não quero nem ser vizinho deles. Imagine ir lá e possuir a terra deles.
Talvez o Eterno preveniu eles de ter esse confronto consigo mesmo, com a sua fé nova ainda, sendo gerada, mas provavelmente nesse caminhar com o Eterno aqui, eu acho que até a fé dele já estava madura bastante para ele saber que era aquela terra que o Eterno estava prometendo a ele. A terra daquele povo ruim, povo que o Eterno deu tempo para eles se arrependerem, mudarem de vida, e eles não desistiram. Foram anos, foram centenas de anos o Eterno dizendo: esta terra eu vou trazer um povo da promessa e elas vão possuir. E eles não mudaram o seu estilo de vida. Brigavam entre si, brigavam por poder o tempo todo, e ali o Eterno enviou um homem bastante pacífico, um homem temente, que temia pela sua própria vida, caminhando no meio de povos de adorações muito cruéis, de sacrificar os próprios filhos a ídolos. E deixou, continuando, ele deixou o lugar, dirigiu-se à colina a leste de Beit-El e armou a tenda. Essa palavra Beit-El é o que é chamado de Betel, né? A casa de Deus. E armou a tenda. Com Betel a oeste de Ai, a leste. Construiu ali um altar e invocou o nome de Adonai. Então Avram seguiu viagem, continuando em direção ao Negev, que é o sul de Israel, a parte mais deserta, mais seca de Israel. Antes foi dito assim, esse lugar chamado Shechem, onde ele teve ali um encontro com o Eterno. Shechem, a geografia dela, alguém me mostrou até uma foto de satélite, que as montanhas delas, o relevo dessa área, formam o nome de Eterno em hebraico moderno. Era um hebraico que naquela época o Abraão não foi usado ainda. Esse hebraico que é escrito hoje é esse que o nome do Eterno é escrito na forma do relevo. Alguém identificou por fotos de satélite que existe. Mas essa cidade hoje, Shechem, é a conhecida cidade de Nablus. É a cidade que está cheia de militantes islâmicos que odeiam Israel. E eles ouvem essa promessa que o Eterno Deus que iria abençoar todos que o abençoassem os israelitas, iria amaldiçoar todos aqueles que os amaldiçoassem. Eles ouvem, mas não entendem. Poderiam até tomar proveito e dizer: ok, nós somos descendentes em parte de Abraão, podemos tomar parte também dessa promessa e se unificar nesta aliança com o Eterno. Porém, a inimizade que é gerada neles, eles preferem a morte do que ver a existência de um israelita. Existe um grupo que são realmente extremistas. Não todos, alguns são secularizados, querem ver a sua vida, querem fazer o seu trabalho, mas existe uma percentagem que é vista como pequena, porém essa percentagem pequena tem muita influência, porque eles são bem religiosos, são os guardiões fiéis, à risca, literalmente, do que o seu profeta deixou como estilo de vida, e eles querem trazer esse estilo de volta a toda a nação. Não só árabe, mas nações que foram arabizadas, na verdade, né? Porque os edomitas foram arabizados, os moabitas foram arabizados e se tornaram árabes com a vinda da religião islâmica. Porém, não são originalmente árabes, como aqueles que seriam do sul da direção de Israel, né? Que são da Arábia Saudita, que são em parte ismaelitas, como eles próprios dizem, que eles são filhos de Ismael. E dizem bem também em dizer que são realmente descendentes de Abraão. Isso não é errado, é certo mesmo. Porém, não são como Abraão,
Porque uma coisa é, nós somos chamados e nós dizemos Abraão, Abraão, Avino, Abraão, nosso pai. Isso significa que ele é nosso pai na fé, nosso pai espiritual, devemos seguir os seus passos. Ou seja, se ele agiu em uma situação assim, nós deveríamos também aprender com a sabedoria, o exemplo dele e segui-lo. E a gente vê que um dos exemplos dele é a questão, ele com o seu sobrinho, Ló, onde eles começaram a ter desentendimento, os dois grupos começaram a crescer, ter muitos animais, se prosperaram, a bênção do Eterno estava sobre eles, mas eles disputavam pedaço de terra, pedaço de pastagem para os seus animais, e o Abraão, ele foi tão pacífico e tão generoso, na verdade ele era o líder, ele era a pessoa que deveria decidir o que e para quem, ele estava ali sendo chamado, e os outros eram seus seguidores, como diz os ensinos rabínicos. Aqui é traduzido como ele comprou várias pessoas para ele, mas uma das interpretações é que ele ganhou várias almas para ele, porque as pessoas que estavam vindo com ele não estavam simplesmente vindo com ele, deixando a sua parentela e seguindo um homem sem direção, não, porque eles viram uma fé na qual eles queriam imitá-los. Então ele também era pai da fé daqueles do qual ele comprou, ele ganhou para o Eterno. Na verdade, um dos primeiros chamados missionários de exemplos missionários, na verdade, é a vida de Abraão. Abraão, ele deixou a sua parentela, foi várias nações e foi conquistando pessoas. Foi conquistando pessoas e dando bons exemplos a serem seguidos. Um deles é a questão, como eu iniciei, a questão de Ló. E ali ele falou para Ló, escolhe a direita e eu vou para a esquerda, escolhe a esquerda e eu vou para a direita. Deu a permissão a ele para escolher qual a terra que ele queria. E Ló, no seu mover, vamos dizer, do coração, vendo a abundância do vale do Jordão, com mais água, com mais verdejante, escolheu aquele, Abraão seguiu a parte mais seca, mas a gente vê os resultados de que a prosperidade do Eterno seguiu a Abraão. E ali onde ele entrou, naquele local que é conhecido como Sodoma e Gomorra, foi destruído pelo Eterno, era um povo ruim, que terminou pelos seus pecados, tornando a parte fértil e verdejante do Vale do Jordão em um lago que não gera mais vida, infértil, uma área infértil, porque tanto sal que contaminou a terra. E a gente vê que, nesse sentido, Abraão era generoso, Abraão, um homem de atitude, que não importava para ele perder as coisas materiais, porém ele não queria perder, na verdade, era o seu contato com o Eterno, ser obediente ao Eterno. Mas na história desse grande homem, vamos entrar em uma mais contradição da sua vida, a questão de que Abraão, ele caminha ali mais adiante e vai até o Egito. E ali ele teme pela sua própria vida, porque sabe que o Egito, naquela época, era um local muito poderoso. E a sua esposa era de boa aparência, como está escrito aqui, uma mulher de boa aparência. Os egípcios mais na frente falam que repararam que a mulher era muito bonita. E ali ele falou o costume da época até hoje entre muçulmanos, apesar de a gente ver que há um grupo extremista violento, mas é uma atitude de que, a mesma atitude que Faraó teve. Eles só tomam uma mulher para eles se ela for solteira ou viúva. Mas o problema de Abraão era justamente essa questão. Eles não iriam tomar ela sendo casada, mas poderia deixar ela viúva e a tomar para si. Então ele não quis correr esse risco
e contou a história de que era irmã dele, pediu para ela, na verdade, falar, e ali de mútuo acordo, por questões de perigo de vida, essa é a justificativa. A gente sabe que explica a situação, né? A gente sabe que o erro é erro de qualquer forma, mas explicou a situação em qual ele temeu pela sua própria vida, e ali ele cometeu essa mentira, né? Alguns dizem que é meia mentira porque ela era meia irmã dele, por causa da questão de que se era uma parente muito próxima, talvez de um tio com uma tia, e isso era considerado como uma irmã também, mas não uma irmã filha do mesmo pai com a mesma mãe. Então ele usou uma meia-verdade, não foi uma mentira completa, mas não querendo justificar, o princípio, na verdade, era que ele estava temendo pela sua vida. Esse é o que é claro, esse é o que a Torá deixa claro, e isso é o que podemos ver. Ele estava temendo a sua vida. E ali ele foi presenteado pelo faraó, né, querendo, acho que já pagar o dote, querendo essa esposa. Porém o Eterno, mesmo assim, foi adiante e impediu de que um adultério existisse. Porque para o Eterno, pior do que um homicídio é o adultério. As penas de adultério na Torá são muito mais pesadas do que um homicídio. Uma pessoa que brigou com a outra e naquela briga ali ela matou alguém. Isso é menos duro para o Eterno. A Torá exige menos punição para uma pessoa que cometeu um homicídio nesse estilo a uma pessoa que cometeu um adultério. Porque o adultério é algo que o Eterno ele abomina, porque isso não destrói simplesmente uma vida, o adultério ele causa destruição familiar, destruição pessoal, e isso o Eterno colocou o relacionamento dele com o povo de Israel baseado em um exemplo de relacionamento, de noivo e noiva. Interessante que a palavra noiva, que é halá, vem da palavra kul, que significa tudo. Então a palavra halal, que seria o verbo da palavra halá, na verdade quer dizer que a pessoa deve ser completa, deve ser íntegro. E esse rompimento causando um adultério, essa pessoa deixa de ser íntegra, essa pessoa se torna contaminada e ela perde a sua característica de ser completo. Então ela quebra uma aliança e isso gera, no caso, uma das maiores abominações, quebrar alianças. E uma das interessantes observações que a gente tem na vida de Abraão é que não é o Abraão, o homem perfeito na fé, ele foi considerado, foi tido crédito como um homem de fé, foi o primeiro. Este, na verdade, é a parte principal do Abraão ser quem ele é, porque ele foi o primeiro. Não foi porque ele pegou o filho dele e quase fez um sacrifício humano, que o Eterno até abominava isso, foi um teste, foi algo difícil, mas não é por causa disso que ele é o pai da fé, não. Ele é o pai da fé porque ele foi o primeiro, ele que seguiu, que deu os passos, que formatou um caminho no qual nós devemos, como exemplo, segui-lo, mas ele não mostra que nessa aliança ele é a parte perfeita. Não, Abraão não quer dizer, não, eu sou o homem perfeito na fé. Não, mas o que essa paraxá mostra é que o Eterno, Senhor, ele é o perfeito. Ele é a parte perfeita nessa aliança. Ele é aquele que jamais vai quebrar essa aliança. Ele jamais vai manchar esta aliança. Ele é fiel em tudo que ele prometeu. Em tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. As nações, as gerações podem falhar 10, 20, 30 gerações. Mas as gerações que obedecer e vivê-lo, ele derramará a sua bênção. Ele é o mesmo. Ele é o Deus que abençoa os que o seguem, que obedecem a sua palavra.
Não querendo dizer que em ninguém vamos ter um exemplo perfeito. Há uma exceção. Essa exceção é dada para alguém que recebe o título de Sharpanin, Rapanin, é o príncipe da face. Quem é esse príncipe da face? É o próprio Messias. O próprio Messias é o único que não teve pecado nele. Na verdade, se você seguir o exemplo do Messias, é o melhor, o que Yeshua viveu, o que Yeshua se deu para seguir o Pai em obediência, é o melhor exemplo, é um exemplo perfeito, mas nenhum outro, não Moshe, não Abraão, nem Davi. A gente vê Davi, a gente vê que Davi também, apesar de ter um homem que também recebeu uma aliança, a aliança davídica, um homem que escreveu salmos muito inspirados, muito lindos, muito profundos, até profético, messiânico, a gente vê que ele também cometeu as suas falhas. Ele foi um bom adorador, ele foi um bom seguidor, ele foi um homem que tinha um coração maleável, um coração que não era endurecido. Quando ele falhava, ele não queria perder, era o Eterno. Ele sabia que o Eterno valia mais do que tudo. Mas a gente vê que ele não foi um bom exemplo de pai, ele foi um bom rei, ele foi um bom líder, mas ele falhou na liderança familiar. Ele falhou nessa área e essa área cobrou caro da vida dele. Os seus filhos também se levantaram até contra ele. Colocando só esses exemplos que nós temos de grandes homens que tiveram aliança selada no seu nome, homens no quais somos dependentes deles, porque a promessa foi com eles, mas que eles não foram perfeitos, para também que nós viemos sempre lembrar que só existe um que é o Eterno, um que é perfeito, que é o Ahalá perfeito, que é o noivo. Só lembrando que a origem da palavra noiva é a palavra completa, íntegro. É este que é o Eterno, né, em seus passos. E ele demonstrou isso na vida do Messias, que não teve pecado sobre ele. Mas Abraão, a gente vê aqui que ele fracassou nessa área de correr o risco de não querer morrer e ter que mentir por causa disso. Mas ele continua a sua jornada com o Eterno. Ele depois deixa ali o Egito, volta a passar de novo pela terra da promessa. A gente continua agora no 13, rapidamente indo para o 17. Ele fala: levante-se e percorra o comprimento e a largura da terra, pois eu darei a você. É interessante que a gente vê Israel no mapa esses dias, é bem pequenininho. A nação de Israel está ali até em luta para a sua existência pelas suas fronteiras, pequena que é, as terras dos países dos primos, ou do meio-irmão, quando se refere a Abraão, né? Dos irmãos ismaelitas, dos irmãos de Esaú, dos filhos de Esaú, os edomitas, ou até das filhas de Ló, os moabitas, assim, voltando à sua terra, muito maior. Israel é como se fosse 1%, 2% da terra toda ali que está em volta na mão dos meus irmãos, dos primos, como seja. E eles querem que ele tenha menos e menos, ou nada mesmo da terra. Mas o Eterno falou: levante-se e percorra o comprimento e a largura da terra, pois eu darei a você. A gente vê que Abraão, ele saiu de Ur, dos Cadeus, do Iraque, vamos dizer que seria hoje o Iraque, caminhou pelo norte, desceu o Egito e depois voltou de novo. Depois o seu filho também foi buscar a esposa, peregrinou também, Jacó, na terra do parente dos pais, lá para a Mesopotâmia de novo. E eles estavam cumprindo justamente isso, percorrendo a largura da terra que o Eterno daria a eles. E essa terra da promessa não é simplesmente a terra
que nós vemos que Israel tem hoje, não. Ela vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Queira os políticos das nações aceitarem ou não, o Eterno é a parte fiel dessa aliança. Seja Israel fraco no seu caminhar nesses dias ou não, o Eterno é a parte fiel desta aliança. Ele vai fazer cumprir, principalmente no Messias, no Messias, no Yeshua, que o povo se volte a Ele, que as nações se voltem a Ele e se unam, e essa terra vai ser completa, desde o rio Nilo até o rio Eufrates. E isso vai estar acontecendo, talvez em nossa, na próxima geração, eu creio, é justamente o retorno de toda a terra para os israelitas, a terra da promessa. Interessante que a gente vê nesses dias algo que chocou as nações da terra, principalmente eu creio que a Suíça foi o que eu mais ouvi nesses dias, que ninguém até hoje entende como que esse novo presidente dos Estados Unidos ganhou, e a outra que estava uma semana atrás, 80% da intenção de voto, e o outro tinha caído para 20%, e hoje ele é o presidente eleito. Mas ele, no seu discurso, uma coisa ele falou, que apoiaria Israel e até iria mudar. Esperamos que ele cumpra a palavra, porque o Eterno abençoará os que abençoará Israel. As embaixadas do seu país para Jerusalém, porque até hoje nenhum país teve essa coragem de declarar Jerusalém como a capital dos israelitas, e todos estão em Tel Aviv, estão na parte ocidental, secularizada de Israel, industrializado, grande, porém a promessa é que a capital é Jerusalém. É certo que nós esperamos a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste que vai vir para reinar, para o Messias reinar, desde ali para todas as nações. Mas nós sabemos que as coisas acontecem progressivamente. A terra vai sendo dada progressivamente. E assim virá o perfeito, quando o material, quando o visível já for também alcançado. Então a gente vê que aqui as nações estão já iradas com este novo presidente que foi eleito, e sem entender como um homem de palavras até não sábias, ou alguns até dizem estúpida em seu discurso, e hoje é o homem eleito, e a outra que tinha palavras mais bonitas, que elogiavam, que eram mais benditas, não ganhou. Como você pode entender isso? Na própria história de Abraão, a gente vê que não importa os números, não importa a quantidade, se você se alinhar com a promessa do Eterno, e o Eterno quiser usar, e ele pode até usar um homem mau, arrogante, que tem até mau exemplo de vida, para corrigir uma nação que está caindo. Ele pode usar isso, ele usou nessa história, para corrigir o seu povo. E a gente vê que Abraão aqui, nessa história, o Ló, ele cai nessa guerra entre os 5 reis contra os 4 reis, e esses reis entram em Sodoma e Gomorra e tira tudo, vence os reis da Mesopotâmia, e eles correm com... E Abraão ouve essas coisas, ele pega simplesmente algumas centenas de 300 homens, mais ou menos, e ali ele corre com esses homens, e ele enfrenta esses reis, só falando que é 5 reis contra 4, a gente já dá para ver que ele não estava lutando simplesmente com um pingado de soldados, não, ele estava lutando com homens treinados de 5 reinados. E simplesmente ele, um pastor ali de ovelha, caminhando pelo deserto, liderou esses homens, fez justiça, resgatou os despojos que esses homens tinham tomado, e depois outros reis que querem
abençoar Abraão e dizer, toma os despojos para você, fica com você quiser, fica com quem você quiser. Não, nós estamos só alegres de estar livres desses homens que nos invadiram, tudo. Abraão tão justo e fala, não queremos simplesmente só o que precisarmos para beber e comer. O restante você pode ficar, odeia os homens que foram comigo, que me ajudaram. Mas eu não quero nada. Você vê que a sua integridade espiritual estava muito forte ligada ao que era do Eterno, que não pertencia a ele não queria mesmo. A gente vê que Abraão é um homem respeitado no Oriente Médio. Você pode conversar com qualquer muçulmano, apesar de eles dizerem, Maomé é o maior profeta e tal. Mas quando você falar sobre Abraão, eles vão dizer também, Abraão, nosso pai. Você vê que Abraão ele lutou com os povos ali. Mas até isso, entre os povos, ele é respeitado. Até os povos que ele, no caso de Israel, que ele lutou aqui, da Mesopotâmia, se você falar entre esses povos, e aí, o que você acha de Abraão Avino? Abraão, nosso pai. E você não vai querer dizer assim, Abraão, nosso pai, simplesmente porque ele foi um homem mau. Não, é dando ele respeito, dando ele também uma honra, reconhecendo o nível espiritual que este homem conquistou para nós. Ele conquistou também para nós. Não vamos ficar só presos, sim, no que Yeshua conquistou para nós é grande. Mas também vamos dar reconhecimento a quem merece. E esta pessoa, nessa paraxá que nós estamos estudando, meditando, é Abraão. O homem que recebeu a mudança de nome para Abraão. Na verdade, o melhor pronunciado seria Abraham, porque foi um H simplesmente introduzido no meio do seu nome, dando uma modificação. Sarai também recebeu uma modificação, tirando o som de I do final do seu nome, recebendo um H e recebe o nome de Sará. E ela modifica o seu nome recebendo um H, tem até um lado místico que se entende que o nome do Eterno, que pronunciamos Adonai em respeito, porque um dos chamados do povo israelita, povo judeu, é santificar o nome. Então não vamos usar o nome do Eterno de qualquer forma. O nome das pessoas que merecem respeito precisa ser honrado, e principalmente o nome do Eterno, que é acima de tudo. Então usamos a palavra Adonai, Hashim, o Eterno, em honra, porque você pode tornar o nome tão comum que numa conversa mundana que você, pela carne, entrou ali e você pronuncia o nome do Eterno em vão, de uma maneira não sábia, de uma maneira que vai desonrar. E vendo uma cena do filme essa semana, eu fiquei chocado como as pessoas estão usando até o nome de Yeshua na sua linguagem, na sua língua, como eles receberam. Foi em inglês esse filme. E ali eles usavam uma frase que para mim é uma blasfêmia. Como você pode usar o nome de uma pessoa que foi santa, que viveu, que morreu por nós, que deu um exemplo de fé, e aí você usa o nome blasfemando. Mas isso está acontecendo. Era como se dissesse, é até feia a palavra, vou colocar ela em termos menos pesados, porque foi muito mais que isso. A pessoa dizia, Jesus cagando o Cristo. Mas essa palavra do meio foi muito pior. Eu olhei, eu ouvi essa palavra e fiquei chocado. Eu disse, isso realmente não aprender o princípio que existe na Torá, que existe na Brit Hadashah também, quando Yeshua nos dá um exemplo de como devemos orar. Ele fala, Pai nosso que está no céu. Ele manda a gente honrar o Eterno, chamando também de Pai. E aí não usa o nome dele direto. Até mesmo, ele estava ensinando. Ali ele poderia até dizer, vamos usar o nome do Eterno.
Mas como esse ensino ia ser passado por várias nações, então usa o nome Avinu, o nosso Pai, Eterno, Adonai, Hashem, porque é santificar o nome. Então você usar o nome de algo que traz uma glória do Eterno para nós, uma mensagem do Eterno para nós, e desonrar é algo que é uma blasfêmia. Precisamos aprender a lidar, a honrar os nomes. Nome de amigos, nome de pessoas próximas, nome de pessoas que estão ao nosso redor, porque o princípio judaico também é que nós podemos matar uma pessoa sem usar nenhuma arma, simplesmente com os nossos lábios. O nosso lábio ele pode ser tão feroz, como ele pode liberar a bênção, mas também como ele é tão feroz de usar palavras que destroem a imagem da pessoa. Ninguém é perfeito, mas quando você usa só o negativo da pessoa, aquela imagem é destruída. Então a gente vê isso muito, como exemplo de novo, esses dois políticos que brigaram o tempo todo para quem seria o próximo presidente dos Estados Unidos. E ali era um destruindo a imagem do outro, destruindo. E você vê ali que ali era quem morrer nessa batalha é quem vai ser o presidente. Quem sobreviver nessa batalha é que vai ser o presidente. Mas existia ali, eu creio, algo que também, se o princípio do Eterno fosse implantado, deveria sido um tipo de conversa totalmente diferente, em capacidade, em demonstração de quem realmente poderia governar, do que está destruindo, só usando o lado negativo de alguém. E Abraão, ele poderia ter dito ali com o sobrinho dele, você não está pronto para liderar agora, você vai ter que continuar comigo até eu ver que você já pode. Mas ele simplesmente não, ele deu a chance para ele, disse, ok, escolhe a tua parte, eu escolho a outra, seja ela qual for, não me importa. É como eu sempre tenho pensado, se houvesse uma mudança do céu para o inferno, esse exemplo não realístico, mas vamos só como uma suposição, e o Eterno dissesse, ok, Hassatan, eu vou descer aos infernos e você passa um dia aqui no céu. Eu queria ficar aquele dia no inferno, não se preocupe, porque eu sei que aonde está a presença dele, aí tem a mudança de ambiente. A atmosfera iria mudar. E os céus iria ser complicado, os céus iria ficar um dia em terror. Bem assim eu creio que Abraão tinha em sua mente, escolha os pastos verdejantes, Ló. Eu vou escolher o deserto. Porque eu sei que aquele que está indo comigo, que está me chamando, ele irá modificar a atmosfera, ele irá modificar o ambiente. E a gente sabe que essas promessas que o Eterno está dando, é que ele vai transformar o deserto em pastos verdejantes de novo. Que os animais que até deixaram de existir vão voltar a habitar a terra. Não só os seres humanos que estão voltando, que estão se reorganizando e realcançando essa extensão da terra prometida de novo. Não só isso, até os animais irão voltar ao seu habitat, ao seu local normal. Porque cremos que quando em Atos fala em restauração de todas as coisas, isso não inclui simplesmente os seres humanos, mas toda a criação. Toda a criação irá passar pela restauração de todas as coisas. E algo que eu vi nessa semana também, falando em restauração, é a restauração do nosso primeiro corpo. Algo muito importante é sabermos que essa aliança que estamos com Abraão, da terra prometida, inclui o Shabat, inclui o milênio, porque o Shabat é o símbolo do milênio. E o Shabat, quando termina, que é feito com a Avidalah, com a separação, algo que eu não tinha entendido até hoje, já vi algumas expressões místicas do que seria, de como seria. Até uma vez alguém falou para mim, existe a questão mística de que quando você coloca a mão no lado da vela ali,
para esse ritual que não é tão claro, o que você pode entender é que você vai saber o dia da sua morte. No dia que a sua mão não tiver a sombra, pode saber, você está chegando nos dias finais. É assim, uma interpretação mística, mas algo que bate com a Torá, com a Brit Hadashah e com a promessa do Eterno, da redenção dos nossos corpos, faz totalmente sentido. Ali, a vela representando a luz, uma fonte de luz, e você coloca a sua mão no escuro e a sua mão começa a refletir, a receber aquela luz. Isso fala de que realmente a separação do santo e o profano vai ser feita no milênio. E naquele milênio nós vamos voltar a ter o brilho que perdemos quando o nosso antepassado, quando Adão, o pai da humanidade, o pai dos homens, caiu e perdeu seu brilho, perdeu a presença do Eterno sobre ele. Então, relembrando que esse ritual, na verdade, o que quer nos prometer é sobre o milênio. A Torá toda, a aliança toda que é dada, é que nós viemos ter a vista no milênio, não as coisas passageiras, não as coisas que estão aqui neste mundo. Porque elas irão ser perecíveis, irão acabar, porém, aquele corpo, o primeiro corpo que nos foi dado e vai nos ser restaurado, vai ter este brilho, vai ter esta luz de novo. E esta redenção, dessa restauração, precisa que esta palavra, através de nós, de cada um de nós, seja multiplicada, seja levada a outros. Porque assim como Abraão recebeu o encabe, recebeu esse cargo de ser bênção para todas as famílias da terra, também Yeshua, tanto israelita como não israelita, ele recebeu nesse plural, vão, não é mais saia, vão e façam discípulos de todas as nações, de todo o indivíduo que você alcançar e você trazer ele nesta promessa, você está levando ele a dar o primeiro passo no reino do milênio. E nós devemos concentrar toda a nossa fé, nossa atividade em estarmos preparados para receber o milênio. Tudo que fizemos no Shabat, toda palavra que estamos meditando no Shabat com mais profundidade, nos dias da semana menos intenso, porque temos muito mais outros fazeres, muito mais tarefas, estudo, ou trabalho, e nos ocupamos menos com o santo e mais com o comum, melhor dizendo, mas no Shabat nós nos dedicamos mais com o santo. Devemos nos dar ênfase em realmente nesse milênio, que o Shabat é o símbolo do milênio, é o descanso. É o descanso de lutar contra a inclinação para o pecado, é o descanso de sabermos que não podemos ser perfeitos ainda neste corpo pela inclinação maligna e sujeita a cansaço, sujeita a enfermidade, sujeitas a maldizer, a nos deixar ser levado pela inclinação que destrói, uma inclinação que mata, não só a nós mesmos, mas ao próximo. Mas esse exemplo de Abraão aqui é que ele cresceu na fé, ele começou torto, ele começou como Abraão, mas ele se tornou Abraham. Ele foi tocado com algo do Eterno que o fez realmente multiplicar, que o fez alcançar as nações, que o fez ganhar almas, que o fez progredir no seu caminhado. E essa bênção de Abraão, de Abraham, queremos ter sobre nós. Queremos também receber essa porção do Eterno de alcançar indivíduos, de alcançar nações, de ser uma bênção para as famílias. Eu até acho a palavra família melhor do que indivíduo. Na mentalidade de hoje as pessoas são muito em si mesmas. E é justamente esse era o contrário de Abraão e Ló, porque Ló era preso em si mesmo. Ele estava no seu próprio mundo, no seu próprio
cuidados, e ele esquecia que tudo que ele tem e tudo que ele é dependia de Hashem, do Eterno. Mas Abraão ele tinha outra mentalidade. Ele não estava preso em si mesmo. É por isso que ele levantou um altar, e esse altar que ele levantou, ele dedicou ao nome do Eterno. A gente vê que ele dedicou o altar e ali tá, no início da Parashá fala que ele fez um altar e invocou o nome de Adonai. Ele não invocou o nome Abraão ali naquele altar. Não escreveu lá, em minha memória, eu estive aqui, eu vou deixar aqui um legado. Ou alguém que é muito rico escreve um edifício e coloca o nome dele, né? Edifício João Manuel, por exemplo. Não sei se existe um desses. Mas escreve o seu nome lá e ali fica um legado. Ele passa, os seus filhos caminham, os seus netos caminham, está lá aquele edifício com um legado do seu nome. Abraão não foi este homem, ele deixou um legado para o nome do Eterno. E isto fez a diferença no seu caminhar. Ele, por isso também que ele é chamado de pai da fé. Porque é uma fé em que você não está construindo um legado para você mesmo, mas um legado para o Eterno. E justamente é o espírito oposto deste mundo. O espírito desse mundo vai seguir o exemplo do legado desse mesmo. Eles vão colocar uma torre e querer seguir ao máximo. As nações estão brigando entre si porque uma quer ser melhor do que a outra. Outros dizem, não vamos dar uma ajuda ou abrir os olhos daquela nação porque eles têm tantos recursos. Se eles se tornarem um dia grande, nós jamais vamos poder alcançá-los e estar sobre eles. Por quê? Porque os nossos recursos estão acabados. O que nós temos simplesmente é um poder de liderança, de influência. E não podemos deixar que eles tenham essa influência. Existem povos assim na Terra. Existem outras nações que estão lá nas suas próprias prisão e não conseguem crescer, porque eles também estão querendo criar um legado para o seu nome. Eles querem ser. Um dos exemplos aqui, o Brasil, ele nunca teve uma identidade realmente de uma nação, de povo que poderia se chamar pelo nome do Eterno, porque o seu legado sempre foi de imitar os poderosos. O primeiro nome do Brasil, na verdade, foi Estados Unidos do Brasil, depois que saiu o Império Português. Então a gente vê que eles querem ser a imitação do que é potência neste mundo. Mas no dia que o Brasil deixar de querer ser a potência e ter um legado para si e querer formar uma nação onde existem pessoas que temem o nome do Eterno, que fazem o que fazem porque querem deixar um legado para o nome do Eterno, a nação vai modificar. A nação vai crescer e vai realmente, pelos seus recursos, ser uma bênção na face da terra. Mas precisa saber que esse é o chamado que todos que querem deixar um legado para o nome do Eterno, é um chamado para ser uma bênção para o próximo, não para si mesmo. Uma bênção para as nações, para que elas também sejam protegidas. Então, eu quero ler aqui a parte final dessa Parashá, que é no capítulo 17, a Maftir, ou a palavra, o versículo-chave, vou comentar rápido sobre ele. Avram, recebeu aqui o nome final dele, tinha 99 anos quando teve a carne do prepúcio circuncidado. Ismael, seu filho, 13 anos, quando foi circuncidado na carne do prepúcio. Avraham e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia, e todos homens de sua casa, tanto os escravos nascidos em sua casa, quanto os adquiridos com dinheiro de estrangeiros, foram circuncidados com ele. A gente tivesse aqui essa Mafti, falando da idade avançada,
ele tinha aqui o filho Ismael, que significa o Eterno ouve, mas foi um filho que foi da influência da pressa humana em fazer vir a promessa. E este filho, o Abraão ali, criou ele no caminho de temer o Senhor, foi por isso que o circuncidou os seus empregados, suas empregadas, pessoas que ele tinha adquirido. Mas a gente vê que a sua luta foi grande. Foi uma espera de mais ou menos 25 anos pela promessa de ter um filho com a esposa dele mesmo. Quando Abraão ali deixou a família, ele ali tinha 75 anos, e diz a história que ele se casou, ele tinha 25 anos, 50 anos de casado e ainda não tinha um filho de ser ele mesmo. E quando ele estava nessa idade, 99, esposo 90, 100, 99, aí o filho veio. E dizem que aí que a promessa foi milagrosa, porque ele já não acreditava mais, ele já estava fraco, a esposa já estava declarada que o seu útero não era mais potente para gerar um filho. Então houve um milagre do Eterno, aonde o homem é incapaz e depende totalmente do Eterno, o Eterno opera mais poderosamente. Mas enquanto o homem ele é capaz de querer trazer à existência o que é a promessa do Eterno, porque ele quer agora, isso é desastroso. Ele pode até trazer, como por exemplo, energia atômica, pode até criar várias energias. Mas o que essa energia rápida que é criada traz como lixo e como perigo de destruir a própria vida que está abençoando, é comparável justamente com o filho Ismael. Até hoje, os israelitas pagam o preço de terem o filho da promessa apressado. Mas o Eterno não amaldiçoou, o Eterno deu um nome a ele, no qual diz Ismael, o Eterno ouve. Existe uma bênção que eles precisam restaurar para si mesmo, e não quererem seguir as falsas profecias, os falsos profetas. Eles precisam entrar na fé de Abraão, do seu pai, e se reconciliar com o seu irmão Isaac. E se reconciliar também os edomitas com o seu irmão Jacó. E aí sim, entrando na aliança e fazendo essa correção, essa restauração, eles vão também ser ouvidos pelo Eterno e ser abençoados, porque não estarão perseguindo o plano do Eterno. Que o Eterno nos dê sabedoria nessa semana, que Ele nos dê discernimento de como lidar com as nossas batalhas, com a nossa luta, com a nossa pressa de querer ver mais dele no meio de nós, mas que possamos realmente ter a consciência de estar construindo um legado para o nome do Eterno, santificando o seu nome, honrando uns aos outros, e ver que nós estaremos prontos para receber muito mais pessoas que o Eterno tem neste mundo perdido. Pessoas feridas, pessoas que precisam de restauração, assim como nós precisamos de mais restauração, tem pessoas que precisam de restauração e ainda nem começaram. Mas o Eterno pode nos usar, como usou Abraão. Ele adquiriu pessoas e ele pagou até com o seu próprio dinheiro, quando ele pôde, para resgatar essas almas, para trazer essas almas, para seguir os passos de alguém que estava seguindo o Eterno. E que nós possamos ser como Abraão, abrir caminhos para pessoas seguir os nossos passos, aqui ou no que viemos que esteja. Assim como Abraão caminhou, e um dia encontrou descanso, que nós possamos também
caminhar adquirindo almas, porque este é o nosso encargo de alcançar almas, não alcançar bem. Os bens são assim manifestação, são sinais daqueles que seguem o Eterno. Não precisamos estar gritando pelos bens, pela prosperidade, são resultados. Este é um problema que eu vejo na casa. Queria terminar aqui, mas sinto que preciso dizer isso. Que essa pregação da prosperidade é o grande perigo. Querem tornar os seguidores do Eterno em seguidores de Ló. E esquecem que nosso chamado é para seguir a vinho Abraão, o nosso pai Abraão, de que era um homem que a prosperidade o seguia, porque ele era obediente. E esse é um sinal que não devemos estar gritando para que ele venha a nós. Ele irá nos seguir. Ele irá nos seguir. E o Eterno vai dar a pessoas mais rápido, a pessoas que precisam passar mais tempo para receber. Não importa. Esses sinais seguirão aos que creem, de prosperidade, de sinais, de cura. Nós precisamos estar gritando por esses sinais. O que precisamos estar gritando é para ter um coração íntegro, como Abraão teve, que constrói um legado para o nome do Eterno. Que o Eterno nos abençoe para assim crescermos a essa integridade. No nome de Yeshua, nosso Messias e Messias de Israel. Amém.